Boa tarde. Você vai saber hoje como o Poder Judiciário brasileiro tem julgado crimes financeiros envolvendo criptoativos, enquanto aguarda o veto ou sanção do presidente da República ao projeto que regulamenta o mercado. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir ainda hoje a avaliação do pedido de liberdade do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Supremo faz nova audiência de conciliação sobre a titularidade do arquipélago de Fernando de Noronha. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho tenta acordo com aeronautas que apresentaram indicativo de greve. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir ainda hoje a avaliação do pedido de liberdade do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A repórter Fernanda Porto está ao vivo e tem mais detalhes sobre o assunto. Conversamos com ela agora. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que nos acompanham. Até agora, o placar está 2 votos a favor e 2 votos contra ao pedido de liberdade feito pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O relator, o ministro Edson Fachin e o ministro Nunes Marques votaram pela manutenção da prisão. Já os ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça votaram a favor do pedido de liberdade. O desempate está previsto para ser feito ainda hoje pelo decano da Corte, pelo voto de Minerva, ministro Gilmar Mendes. Ao fazer o pedido de liberdade, a defesa de Sérgio Cabral argumentou que ele está preso preventivamente desde 2016 e que até agora não houve conclusão dos processos. Sérgio Cabral foi alvo de 35 ações no âmbito da Operação Lava Jato. Cadu. Obrigado, Fernanda. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga, promove daqui a pouco, às 2 da tarde, uma audiência para abrir as negociações entre aeronautas, pilotos, comissários de voo e empresas aéreas. A iniciativa foi tomada depois que o Sindicato Nacional dos Aeronautas anunciou indicativo de greve da categoria a partir da segunda-feira, dia 19. De acordo com o ministro Aloísio Correia, o objetivo é tentar evitar a paralisação e discutir de imediato o conflito de interesses envolvido na questão. Segundo o sindicato, a paralisação por tempo indeterminado foi definida em assembleia para os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. O Supremo Tribunal Federal fez nova audiência de conciliação sobre a titularidade do arquipélago de Fernando de Noronha. A expectativa é que o acordo firmado no STF seja um marco normativo de gestão compartilhada e que sirva de modelo para outros casos que envolvam, por exemplo, questões ambientais. A audiência ocorreu no âmbito de um processo de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A União, a autora da ação, pede o reconhecimento da titularidade de Fernando de Noronha e que o Estado de Pernambuco respeite as cláusulas do contrato de cessão de uso em condições especiais da área. Depois de apresentada a proposta de conciliação, as partes trataram de um marco normativo mais amplo, que trata das atribuições de cada um dos entes federativos em relação ao arquipélago. As negociações no STF vão ter continuidade no dia 23 de janeiro. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Guajará, no Amazonas. Os alvos respondem por promover, integrar e financiar uma organização criminosa e também por tráfico de entorpecentes. No próximo bloco, como o Poder Judiciário brasileiro tem julgado crimes financeiros envolvendo criptoativos, enquanto aguarda o veto ou sanção do presidente da República ao projeto que regulamenta o mercado. Continue com a gente. Termina no dia 21 deste mês o prazo para o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar ou vetar o projeto aprovado pelo Congresso que regulamenta o mercado de criptomoedas no país.
Como ainda não existe norma sobre o tema, o Poder Judiciário brasileiro tem julgado crimes financeiros envolvendo criptoativos, com base em jurisprudências de outros países. Criptomoeda é um tipo de dinheiro virtual, mas as transações são feitas de forma diferente das moedas oficiais de todos os países. A mais famosa delas é o Bitcoin, e ela surgiu no final de 2008 por uma pessoa de pseudônimo Satoshi Nakamoto. Com o surgimento do Bitcoin, passou a ser possível você transacionar uma unidade de moeda diretamente com outra pessoa, e essa moeda é descentralizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não é criada por qualquer governo ou banco central. O próprio sistema criado por Satoshi Nakamoto permite que as transações sejam validadas pelas próprias pessoas que compõem a rede e novas moedas sejam criadas de acordo com esse sistema de validação. Como as transações são complexas e ainda não há normas específicas em vários países, as criptomoedas passaram a chamar a atenção de criminosos. O caso recente de grande repercussão é do empresário Francisley da Silva, conhecido como Sheik do Bitcoin. Ele foi preso preventivamente pela Justiça Brasileira no mês passado, por ser suspeito de chefiar uma organização criminosa desde 2016. Segundo as investigações, ele pode ter lesado mais de 15 mil pessoas, incluindo artistas e personalidades famosas no país e no exterior. Para regulamentar o mercado de criptomoedas, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que trata do assunto. O texto aguarda a sanção do presidente da República. Entre as diretrizes estão a supervisão e fiscalização desse novo mercado pelo Banco Central, medidas para combater a lavagem de dinheiro e o licenciamento de exchanges, que são empresas que fazem um trabalho de corretoras de criptomoedas. Que inclusive insere no Código Penal sobre essa movimentação financeira que pode gerar riscos a empresas, inclusive que estejam diretamente relacionados a crimes no sistema financeiro nacional ou crimes de lavagem de dinheiro. Então, precisa haver essa regulamentação e essa regulação, inclusive, no que diz respeito a estas corretoras. Como ainda não existe lei específica, o Poder Judiciário julga com base na Lei de Crimes Financeiros contra o Sistema Nacional e Estrangeiro, além de buscar referências em legislações de outros países. No Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça trouxe autoridades dos Estados Unidos para trocar experiências com os magistrados brasileiros. Os integrantes do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul participaram do treinamento em apreensão de criptomoedas, promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. O curso teve uma série de palestras ministradas por autoridades dos Estados Unidos. E sobre isso nós conversamos com um dos magistrados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian explicou como foi o treinamento e como está sendo feito o combate aos crimes envolvendo as criptomoedas. Quem conversou com ele foi a repórter Evelyn Araújo. Doutor Olivar Augusto Roberti Coneglian, juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço o convite. Doutor, quais foram os temas abordados nesse treinamento? No treinamento que foi realizado no Tribunal Regional Federal, foram abordados vários temas de interesse de quase todas as carreiras jurídicas. O primeiro tema, e como deveria o ser, foi feita uma introdução sobre o que se denomina de criptomoedas. Depois foram dadas noções básicas de como são feitas as aquisições pelas pessoas dessas criptomoedas. Aí, então, se entendendo o que são criptomoedas, como elas são adquiridas, então entrando diretamente aquilo que interessa para o judiciário, principalmente aquele que trabalha no que diz respeito ao combate às organizações criminosas, foram dadas as melhores práticas para a apreensão dessas criptomoedas, como que o judiciário vai conseguir, como que o Ministério Público vai solicitar, como que os atores envolvidos nas investigações vão conseguir apreender essas criptomoedas. E, por final, após a apreensão, como que serão guardadas essas criptomoedas até que se julgue o processo e se dê um destino final a elas. Então, basicamente, esse foi o roteiro do curso e um roteiro que é absolutamente novo para a grande maioria dos operadores do direito. Na sua experiência como juiz do TJ de Mato Grosso do Sul, já teve algum caso relacionado a criptomoedas julgado nesses últimos tempos?
nós tivemos já alguns casos, inclusive eu pessoalmente já julguei um caso específico em que o tema colocado seriam criptomoedas, mas o que nós percebemos é que ainda o que se tem são, na verdade, estelionatos, na verdade são crimes antigos em que se colocam as pessoas falando que elas estariam adquirindo criptomoedas. Então, são verdadeiras redes colocando ou a questão que chamávamos antigamente de pirâmides, ou eventualmente estelionatos, ofertando ao público algo que eles falaram que seria criptomoedas, mas que na verdade não era criptomoeda. Especificamente, criptomoeda, em Mato Grosso do Sul, o único caso que teve onde for apreendido em decorrência de alguma organização criminosa que estava utilizando este formato novo de negociação para que se movimentasse valores. Quais são os principais crimes hoje cometidos utilizando criptomoedas? A principal questão hoje colocada seriam justamente a lavagem de dinheiro e a transferência de valores entre organizações criminosas. Pois bem, nós temos hoje nas criptomoedas algumas vantagens pelos usuários desse sistema. Quais são as vantagens? Primeiro, que é descentralizado, ou seja, não existe um ente governamental ou um órgão que regulamente isso de forma absoluta. Segundo, não é necessário ter um lastro, não é necessário ter uma garantia, uma fidúcia em relação a isso. E terceiro, que não tem um regulamento. Com tudo isso, existe uma grande liberdade. Só que onde existe uma liberdade, para aqueles que desejam utilizar de uma forma legal, ótimo. Só que esta liberdade permite que terceiros, então, se façam um encaminhamento de valores muito grandes de uma organização criminosa para outros locais do mundo, onde não se tem controle nenhum sobre isso. Então, o que se verifica é que as organizações criminosas podem, sim, se utilizar de uma maneira muito grande e nós, como Estado, nós temos a obrigação de combater. As pessoas que querem utilizar essa forma de transferência de valores de uma maneira legal, elas devem ser protegidas pelo Estado. Agora, as que querem utilizar de uma maneira ilegal, ao contrário, deve ser combatido de uma maneira muito dura. Como fica a análise desses casos, já que não há uma regulamentação de criptoativos aqui no Brasil? Olha só, nós temos que lembrar que o direito ele tem que se adaptar às evoluções sociais normais. E a questão das criptomoedas é mais uma dessas questões sociais que vem se apresentando. Apesar de nós não termos uma regulação especificamente sobre criptomoedas, o que nós temos são outros formatos e outras legislações que permitem, sim, a apreensão. E como que os magistrados estão lidando, como que, na verdade, os órgãos públicos, os atores de investigação estão lidando com isso? Justamente difundindo informações, mostrando como que, em um lado, se em Minas Gerais estão utilizando de tal expediente, por que em São Paulo não estão utilizando o mesmo expediente ou estão utilizando? Fazendo justamente a troca de experiências com isso. Ou seja, demonstrando que com os instrumentos que nós já temos, já é sim possível fazer um combate a eventuais pessoas que querem utilizar desse sistema para cometer crimes. Para aqueles que não querem cometer crimes, problema nenhum. Ao contrário, uma nova forma de circulação de dinheiro que faz parte da sociedade. O senhor considera que esse treinamento sobre criptoativos do TRF3 pode ser ampliado e levado a outros tribunais regionais federais do Brasil? Ele não só pode, como é absolutamente recomendável que se façam treinamentos como este. O curso que for apresentado pelo TRF3 foi um curso em conjunto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através da Embaixada Americana aqui no Brasil. Ou seja, trouxe para os operadores do direito aqui do Brasil o que há de novidade no mundo sobre isso e como se combatem eventuais ilegalidades que são cometidas dentro desse novo sistema de troca de valores. Doutor Olivar Augusto Roberti Conelian, juiz do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Nós que agradecemos e estamos à disposição sempre da TV Justiça. Veja daqui a pouco, Justiça de Mato Grosso promove encontro de sustentabilidade, gestão e governança do Poder Judiciário. Nós voltamos já.
O Observatório da Universidade Complutense de Madrid publicou um relatório em que atesta o papel do Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação nas eleições deste ano para garantir a manutenção da democracia no Brasil. O documento avalia a atuação do TSE como a mais completa e que deve servir como modelo para outros organismos eleitorais. Fundada em 1499, a Universidade Complutense de Madrid é uma das mais antigas e prestigiadas do mundo. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem que havia sido condenado por tráfico de drogas com base em provas ilícitas. É que o policial se passou pelo suspeito ao atender o celular durante a abordagem. O colegiado entendeu que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação, corréu no processo, foi induzido em erro para que se configurasse a prisão em flagrante. Segundo o processo, o caso aconteceu em uma rodovia quando policiais deram ordem de parada ao réu. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo. Desconfiados de que ele teria envolvimento com o tráfico, os agentes rodoviários levaram o homem para o interior do posto policial. E foi lá que o celular do suspeito tocou. Um dos policiais atendeu a ligação e se passou pelo dono do aparelho. Do outro lado da linha estava o corréu, que dirigia o carro com drogas e pretendia saber se era seguro prosseguir. Ainda fingindo, o policial respondeu que sim e em seguida determinou a abordagem do veículo. Condenado, o réu teve apelação negada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em habeas corpus requerido ao STJ, a defesa alegou coação ilegal e pediu a absolvição do réu com base na ilicitude das provas. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a conduta do policial foi ilícita, pois não havia prisão em flagrante no momento do telefonema, uma vez que nada de ilegal tinha sido encontrado até então. Para o ministro, não havia justificativa idônea, nem mesmo para apreender o celular do réu, muito menos para o militar atender a ligação. E pior, passar-se por ele de forma ardilosa para induzir o corréu em erro. Para o ministro, essa circunstância comprometeu as provas obtidas e as que delas derivaram. Assim, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu em respeito à presunção de inocência e à vedação ao uso de provas ilícitas. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre o rito dos repetitivos questões relacionadas à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Foram afetados para o julgamento 4 recursos especiais, todos de relatoria do ministro Herman Benjamin. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1174 na base de dados do STJ, está assim emendada. Possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física retidos na fonte pelo empregador da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT, antigo Seguro de Acidentes de Trabalho, SAT. Segundo o relator, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que recuperou 922 decisões monocráticas e 25 acórdãos proferidos por ministros componentes da primeira e da segunda turma, contendo demanda semelhante. Um dos recursos sustentou que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros deve corresponder ao valor líquido da remuneração. Com a afetação, o colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias e também no STJ. Um advogado do Banco Itaú perdeu o direito à taxa de juros menor em um contrato de financiamento imobiliário após ser dispensado. O contrato atrelava o benefício ao vínculo de emprego. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região foi mantida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O advogado foi empregado do Banco Itaú em Blumenau, Santa Catarina. De acordo com o processo, ele havia assinado um contrato de financiamento imobiliário prevendo taxas de juros de 7% ao ano. Após a dispensa, a taxa foi elevada para 10,5%,
juros praticados no mercado financeiro. O profissional alegou que a alteração da taxa de juros era ilícita e teria lhe causado grave lesão. Já o banco sustentou que uma das cláusulas do contrato de empréstimo estabelecia que a taxa diferenciada somente seria mantida enquanto perdurasse o vínculo de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, entendeu que a condição especial seria garantida apenas enquanto fosse mantido o vínculo de emprego. Para o TRT, qualquer que fosse a modalidade de extinção contratual, o empregado perderia o direito ao benefício. O advogado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, assinalou que, de acordo com o artigo 468 da CLT, só é lícita a alteração das condições de trabalho por mútuo consentimento e desde que não haja prejuízos ao empregado, o que não foi o caso. Aqui, no presente caso, não ocorreu uma alteração prejudicial das condições de trabalho, na medida em que o contrato de financiamento firmado entre o empregador, instituição bancária e o seu empregado previa, desde a sua assinatura, que as taxas de juros pactuadas estavam condicionadas à manutenção da relação de emprego entre as partes, inexistindo qualquer alusão à modalidade de ruptura da relação de emprego como excludente de tal condição. Por fim, o colegiado rejeitou por unanimidade o pedido do advogado do Banco Itaú para que fossem restabelecidos os juros mais baixos que os de mercado ao contrato de financiamento imobiliário. Nesta semana, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou o 7º encontro de sustentabilidade, gestão e governança do Poder Judiciário. O objetivo é a troca de experiências e de informações, além de promover a integração entre servidores, magistrados e colaboradores sobre o tema sustentabilidade. Mudanças simples na rotina contribuem com a economia, reduzem o desperdício, a poluição e ajudam a diminuir impactos ao meio ambiente. E a Justiça Estadual tem praticado o desenvolvimento sustentável. As iniciativas são planejadas e executadas. Uma delas é o 7º Encontro de Sustentabilidade Poder Judiciário de Mato Grosso, realizado de forma híbrida, com foco na gestão e governança. A gente sabe que a sustentabilidade é multidisciplinar, então ela abrange várias outras situações, né? Como o social, o ambiental, o econômico, ético, político, jurídico, né? Então, e qualidade de vida também. Então, a gente tentou abordar isso nesse tema. Nós estarmos cientes de que nós temos que atingir e melhorar o nosso performance de maneira menos onerosa para a instituição. Redução de gastos e mudanças, principalmente comportamental. Essa discussão ela é imprescindível. Na abertura do encontro, magistrados, magistradas, servidores e servidoras da capital e do interior e convidados acompanharam uma palestra sobre sustentabilidade e contas públicas. Procurei mostrar que onde se tem uma boa prática de planejamento de longo prazo, onde se tem uma boa prática de cuidar bem da receita pública e principalmente de fazer o gasto de uma maneira eficiente, como prevê a própria Constituição da nossa República, ali se tem desenvolvimento, as pessoas têm trabalho, gera renda e as pessoas são felizes. Sustentabilidade é isso. No encontro, as unidades judiciárias que fazem a diferença em prol da sustentabilidade fizeram exposição das ações bem-sucedidas. O óleo descartado de forma incorreta, ele é um alto fator contaminante do solo e, além disso, a gente pode ajudar uma escola com R$2, que é a empresa responsável pela transformação, ela paga para cada escola R$2 a cada litro de óleo que a gente entregue para lá. E nós escolhemos a escola Nossa Senhora do Alto da Glória. No segundo dia do evento, as atividades foram retomadas com palestras, rodas de conversas e apresentação de boas práticas. As comarcas que se destacaram ainda mais na redução do consumo foram premiadas. É um incentivo a mais para essas comarcas, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e um ótimo fim de semana.